palavra de hoje está no livro de Salmos, capítulo 32, versículo 3. E a palavra diz: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a minha maldade, a maldade do meu pecado. Essa palavra me faz refletir. Para onde corremos quando erramos? E me vem à mente Adão. Deus passeava na viração todo dia no jardim. E Adão, quando pecou, ele se escondeu. Ou seja, ele tentou se esconder da presença de Deus. E esse é o erro de muitas pessoas. Porque quando pecamos, o que mais precisamos é de ajuda, é de conserto, é de perdão. Porque o pecado, ele traz consequência. O salário do pecado, a palavra diz que é a morte. Então, se estamos condenados à morte por conta do pecado, não podemos aceitar essa morte se Jesus pagou um alto preço para nos salvar. Ou seja, temos que correr para Jesus. Não podemos nos esconder por conta do nosso pecado. Não podemos achar que o nosso pecado, ele conseguiu vencer a guerra. Ele pode até ter vencido a batalha, porque o ideal é que não pequemos, mas se pecarmos, temos advogado fiel e justo, que é Jesus, para interceder por nós, e Ele intercede por nós de dia e de noite. Então, quando pecamos, não podemos se esconder. A nossa consciência tenta nos acusar, dizendo que não somos dignos, que não somos capazes, que não temos esse direito. Mas a graça, nós fomos alcançados pela graça de Deus. E temos que fazer como Davi, um homem segundo o coração de Deus, que quando pecou, ele correu para os braços de Deus e disse: não retire de mim. A oração de Davi foi essa: não retire de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, ele valorizava a presença. E no pecado, no erro que cometeu, ele correu para Deus. E é exatamente o que temos que fazer: valorizar a presença e saber que temos um Deus fiel, um advogado fiel, que nos perdoará, que nos ajudará a se levantar. Jesus, ele não quer de maneira nenhuma que erremos. Esse não é o plano de Deus. Deus nos criou para boas obras. Mas se errarmos, não podemos deixar que o nosso erro consiga nos separar definitivamente de Deus. Nós temos que correr para Jesus, correr para Deus e buscar esse perdão. E a palavra diz: porque enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Ou seja, enquanto eu não confesso o meu pecado, a consequência do pecado está sobre mim. Eu sofro essa separação de Deus, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. E enquanto eu não confesso o meu pecado, esse distanciamento, ele entristece a minha alma. E a palavra diz: porque todo dia, de dia e de noite, a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Ou seja, o pecado, ele tem esse poder de oprimir o homem, até o momento que o homem vai até Deus e confessa o seu pecado. Porque o pecado tem uma consequência, mas Jesus já levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Então, quando confessamos, quando nos lavamos no sangue de Cristo, já não sofremos mais essa consequência e desfrutamos de perdão. A palavra diz, continuando: confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu, Senhor, perdoar-te a maldade do meu pecado. Ou seja, quando confessamos, nós
desfrutamos do perdão de Deus. E uma vez desfrutando do perdão de Deus, já não temos a condenação do pecado, já não temos mais essa separação. E é isso que devemos fazer, pois todo aquele que é de Deus, a palavra diz, preste atenção, pelo que todo aquele que é santo, ou seja, que é de Deus, que é separado, orará a ti a tempo de poder achar. Ou seja, esse tempo é hoje. Nós não podemos mais viver com a condenação do pecado sobre nós. Nós devemos orar a Deus pedindo perdão, confessando o nosso pecado, produzindo frutos de arrependimento, abandonando o erro e vivendo uma vida para Deus, para que possamos desfrutar novamente dessa comunhão com Deus, dessa paz, dessa alegria, dessa salvação, dessa comunhão. Então o tempo de confessar o nosso pecado é hoje, e abandonar, não apenas confessar, mas abandonar e produzir frutos de arrependimento, uma nova maneira de viver, de pensar, de sentir, de agir, conforme a palavra de Deus. E isso será para nós saúde, será vida, será paz, será prosperidade, será alegria. Será Deus cuidando de nós e nos colocando na posição que Ele nos chamou, que é a posição de filhos de Deus, aqueles que desfrutam da promessa. Então vamos confessar o nosso pecado a Deus e vamos levar uma vida agradável a Ele, pois só na presença de Deus nós somos quem Deus nos chamou para ser. Vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Nós aproveitamos, meu Pai, essa oportunidade para te pedir perdão, meu Pai. Nos perdoa por todos os erros, por todas as falhas, por todos os pecados, por tudo aquilo, meu Pai, que entristece o Senhor e que tem nos afastado do Senhor e que tem nos feito, meu Pai, sofrer a consequência do pecado. Essa falta de paz, essa falta de alegria, essa tristeza que é consequência do pecado. Mas quando confessamos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. E nós estamos aqui pedindo perdão e te pedindo para que o Senhor venha e nos purifica, meu Pai. Arranca de nós a angústia e coloca a alegria, meu Pai. Arranca, meu Deus, tudo aquilo que tem nos oprimido e coloca a tua paz. Nos perdoa, nos lava no teu sangue, nos deixa alvo mais que a neve, Senhor Jesus. Nos faz andar na tua presença. Obrigado de todo o nosso coração pelo teu perdão. Obrigado pela palavra de hoje, meu Pai. Obrigado por ter cuidado e por cuidar tão maravilhosamente de nós. Nós te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.